Fala aí, tudo certinho? Mais dica de VBA aqui para você e hoje a gente vai aprender a encontrar a última linha preenchida de uma tabela, beleza? Eu sou o Lucas, se você ainda não se inscreveu aqui no canal da Atuar, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para todas as vezes que a gente postar ou dica de Excel ou dica de VBA, o YouTube te avisar e te entregar o nosso conteúdo. E de antemão, já deixa o teu like aqui, porque se você deixar o teu like, o YouTube vai entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante e vai passar para mais pessoas terem a oportunidade de aprender o VBA aqui com a gente. A gente deixou essa planilha aqui na descrição do vídeo e se você quiser baixar essa planilha para praticar junto com a gente, é só você ir lá na descrição, baixar essa planilha e praticar junto com a gente, beleza? Sem mais delongas, vamos embora para o vídeo. Aqui eu tenho uma base de dados com data de CPF, data de admissão, nome, cargo e salário. E na hora que eu colocar as informações aqui, a gente quer fazer um código no VBA para ele ir lá na última linha e copiar essas informações na última linha dessa tabela. Ou seja, na primeira linha que está vazia, beleza? Então como que a gente vai fazer isso? Dentro do VBA, a gente vai fazer isso achando um código para achar a última linha de uma tabela. Então, ó, primeiro de tudo, como é que a gente faz para abrir o VBA dentro do Excel? A gente pressiona Alt F11, beleza? Então, pressionei aqui o Alt F11 e aí eu vou inserir um módulo aqui dentro dessa planilha. Então eu vim aqui ó, em inserir, cliquei aqui ó, em módulo, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dentro desse módulo, então eu cliquei duas vezes aqui, e escrever subcadastra funcionário. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? O nome do meu sub, ó, ele está separado por um underline, beleza? A gente não pode deixar assim, ó, com espaço, senão ele dá erro pra gente, ó. Se eu deixar aqui cadastra funcionário, ele me dá um erro. Então eu tenho sempre que botar um underline aqui ou escrever as palavras sem estarem separadas. Tranquilo? A gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que pegar nessa planilha aqui, ó, na planilha 1, e achar a última linha preenchida. Então, sempre que eu quero achar a última linha preenchida, a gente vai denominar uma variável dentro do nosso código para representar qual a última linha da nossa tabela. Então, eu vou escrever aqui, ó, dim, int de inteiro, última linha as integer. E aí, eu estou fazendo o seguinte, ó, sempre que eu colocar aqui, ó, int antes de uma variável, significa que é uma variável do tipo inteiro, beleza? Isso é uma boa prática de programação que você pode assumir nos seus códigos. Agora, o que eu vou fazer? Aonde que eu tenho que contar a última linha? A última linha, ela vai ter que ser igual a alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou botar aqui, ó, int, underline. E aí eu nem preciso digitar a última linha toda, eu já posso pressionar, ó, Ctrl espaço, que ele vai colocar a variável aqui pra gente já, ó. Eu não preciso gastar tempo escrevendo a última linha de novo. Beleza? Então, show de bola. Agora eu vou voltar lá para o Excel. E aí, como é que a gente vê qual a última linha dessa tabela se eu tivesse no Excel? É como se eu tivesse isso aqui, ó, e desse um Ctrl seta para baixo. Tá vendo? Então, eu achei a última linha preenchida dessa tabela. Porém, o Ctrl seta para baixo ele tem um problema. Se eu tenho algum item aqui que não está preenchido, na hora que eu dou o Ctrl seta para baixo, ele vai parar aqui nesse cara ó, e não vai achar a última linha que tem que ser atualizada de fato. Então, ao invés da gente dar um Ctrl seta para baixo, eu posso ir lá no final do Excel e dar um Ctrl seta para cima, ó, que aí ele sempre vai pegar a última linha, independentemente se eu tiver, por exemplo, uma linha vazia ali em cima, ó, tá vendo? Ele vai sempre pegar a linha 2293 aqui, que é o caso da nossa planilha, beleza? Então, eu tenho que chegar lá no VBA e falar o seguinte, VBA, vai até a última linha daquela planilha, dá um Ctrl seta para cima e pega a última linha aqui, ó, que é a linha desse cara, mais um, beleza? Então, eu vou fazer exatamente isso lá no VBA. Então, ó, lá no VBA com Alt F11. Agora eu vou botar, ó, igual a planilha 1, que é a planilha que eu tô aqui, ó, dentro da minha base de dados, ponto, cells, abriu parênteses, e aí eu tô falando o seguinte, ó, qual a linha que eu quero? Para eu ir lá para a última linha do Excel, eu vou usar o código rows.count, beleza? Então eu botei aqui, ó, rows.count, vírgula, para determinar a minha coluna, ó, ele me pede o column index agora, e agora qual a coluna que eu quero contar? Eu quero contar aqui na coluna A, por exemplo, que é a coluna do CPF. Todo funcionário tem que ter um CPF e essa coluna tem que estar sempre preenchida, beleza? Então eu coloquei aqui, ó, na coluna A, então eu vou abrir aspas, colocar um A, fechar as aspas,
e fechar o parênteses, ponto. E aí, como é que eu dou o Ctrl seta para cima? Nesse comando aqui, no planilha 1, cellsrows.count A, é como se eu tivesse aqui, ó, na célula A, 1.048.576. Na hora que eu dou um Ctrl seta para cima, eu tenho que indicar isso para o VBA também. Então, eu vou chegar aqui, ó, e vou botar end, abro aspas, abro parênteses e escrevo XL up. Fecho parênteses. E aí, beleza. Eu já vim aqui nesse cara. Agora, eu tenho que pegar a linha da última linha preenchida aqui dessa tabela. Então, para eu pegar a linha da última linha preenchida, lá no VBA, eu vou botar um ponto row. A propriedade ponto row, ela pega a linha de uma célula. Só que eu não tenho que colocar na linha de baixo aqui, sempre na linha mais um, que eu vou ter que começar a preencher. Então, eu vou botar aqui, ó, mais 1. Ou seja, eu estou indo até a última linha do Excel com rows.count, dando um Ctrl seta para cima, pegando a linha da última célula que está preenchida e adicionando mais um, que vai ser a última linha da minha tabela. Beleza? Agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu tenho que ir lá no Excel fazer aqui, ó. Na hora que eu preencher esse cara, vamos supor que eu coloque um CPF aqui. Na hora que eu clicar no botãozinho aqui que a gente vai criar, por exemplo, para cadastrar funcionário, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho que recortar esse cara daqui, vir lá na última linha da coluna A e colar aqui, ó. Beleza? Então, a gente vai fazer exatamente isso. Então, eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Eu quero que você preencha aí com um CPF aleatório, um nome aleatório, uma data de admissão aleatória e assim por diante, beleza? Então, eu vou preencher aqui com um CPF aleatório, show de bola. Data de admissão, eu vou botar 27/10/2019. Nome, eu vou botar Pedro Santos. E aí, cargo, ele vai ser estagiário. E aí, o salário dele vai ser R$ 1.200, beleza? Então, o Pedro Santos vai ganhar lá os seus R$ 1.200. Tranquilo? Show de bola. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai fazer aqui da mesma maneira que eu faria manualmente, a gente vai fazer com o VBA. Então, eu vou lá no VBA, ó. E aí, vai ser o seguinte, ó. Eu tenho que colocar sempre na célula. Então, eu vou pegar aqui, ó, na célula H2. Então, eu vou botar Celsius. Abro parênteses. Vou botar 2. Por quê? Porque é a linha aqui, ó, da célula que eu quero copiar. Vírgula. Coloco o H entre aspas e fecho parênteses. Ponto. Cut. Então, eu estou copiando, recortando esse cara. E aí, show de bola. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o seguinte, ó. Eu vou lá na última linha da coluna A. E agora eu vou botar aqui, ó, Celsius. Int. E aí, ó, dou um underline e já dou o Ctrl espaço. Vírgula. Da coluna A. Então, ó, abre aspas. Coloquei o A. Fechei as aspas. Fechei o parênteses do cell. Ponto. Select. E aí eu vou botar aqui, ó, active sheet ponto paste, para eu colar esses caras aqui, beleza? Então, show de bola. Agora, o que eu vou fazer? Eu posso fazer justamente o seguinte. Eu posso vir aqui, ó, que eu tenho data de admissão, nome, cargo e salário. Então, eu vou chegar aqui, ó, e fazer o seguinte. Vou só copiar esses caras, ó. Então, pressionei o botão esquerdo do mouse. Vim aqui, ó, copiei até os céus. E aí, eu vou dar um Enter aqui, ó, e vou colar aqui embaixo com Ctrl V. Beleza. Agora, a H3 vai ter que ser o quê? Vai ter que ser colada na B. Beleza. A H4, que é esse cara aqui, ó, o nome, vai ter que ser colado na coluna C. Então, ó, H4 vai ter que ser colado na coluna C. E aí, ó, vou dando um Enter aqui. H5 na coluna D. E H6 na coluna E. Ó. Então, eu botei aqui, ó, H6 vai ser colado na coluna E. Beleza? Então, é isso aqui, direitinho. Fui até a coluna 6 para botar o cargo aqui, ó, do estagiário. Beleza? Para botar aqui o salário do estagiário. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Depois que eu colar aqui, ó, então eu dei um Ctrl C aqui, Ctrl X, né, vamos supor manualmente, dei um Ctrl V, e aí ele já colou aqui. Agora, o que eu vou fazer aqui? Vou atribuir essa macro a um botãozinho aqui, a uma forma dentro do Excel, beleza? Então, eu vim aqui, ó, e inserir, ilustrações, formas, seleciono aqui, ó, vou selecionar um retângulo aqui, ó, com cantos arredondados,
Vou colocar aqui do ladinho, ó. Beleza, arrastei com o botão esquerdo do mouse para o lado e para baixo. E aí eu vou colocar agora, ó, cadastra funcionário. Beleza? Então coloquei aqui cadastra funcionário. Vou selecionar aqui, ó, com o botão esquerdo do mouse, tudo. Página inicial. Vim aqui em alinhei esse cara, ó, alinhar no meio e centralizar. Vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte desse cara aqui agora. Beleza? Então deixei aqui, ó, o tamanho 14. Vim aqui no baldinho de preenchimento. E aí eu vou usar essas cores recentes. Beleza? Se você quisesse descobrir como eu fiz essa cor, eu vim aqui, ó, em mais cores, personalizar e vim aqui, ó, vou botar 03666, que é o RGB da Atuar aqui, que a gente usa na nossa marca. Então eu botei aqui, ó, um OK, show de bola. Agora eu já tenho o botãozinho aqui de cadastro funcionário. O que eu vou fazer agora? Vou atribuir uma macro a esse cara. Então, ó, botãozinho direito do mouse, atribuir macro. Agora, ó, eu vou selecionar aqui cadastra funcionário e dar um OK, beleza? Então, na hora que eu clico fora desse cara e na hora que eu clico aqui, ó, cadastra funcionário, o que aconteceu? Ele já registrou aqui pra gente, ó, o funcionário Pedro Santos, 27/10/2019, estagiário com salário de R$ 1.200, beleza? Então, dessa maneira, com o comando definindo, por exemplo, uma variável int última linha dentro do VBA, a gente pode encontrar uma última linha de uma tabela preenchida. E aí a gente aplicou para você um cadastro de funcionário aqui para você entender como que você pode colocar um valor lá naquela última linha preenchida dentro da tarefa que tu tem na tua empresa. Beleza? Então, cara, se você achou que esse conteúdo te agregou, comenta aqui embaixo, deixa aqui um comentário pra gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e deixa o teu like se você ainda não deixou o like aí para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Beleza? Então, é isso. Espero que você tenha curtido demais. Te aguardo nos próximos vídeos aqui. Um abraço.